O livro de hoje é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Jorge Amado, Movimento, Modernismo, geração de 1930. Resumo. As circunstâncias da morte do funcionário público Joaquim Soares da Cunha são cercadas de mistério e de versões desencontradas. A família declara que ele morreu de forma decente, mas esconde alguns vexames nos últimos momentos de vida do finado. Já os amigos são capazes de jurar que a morte de Joaquim se deu mesmo no mar, como era seu desejo. Durante quase toda a vida, Joaquim foi funcionário público exemplar, contando com o respeito dos colegas e da família. Aos 50 anos, porém por motivo desconhecido, despediu-se da família com palavras ofensivas e passou a viver na rua. Foram 10 anos se entregando constantemente à bebida, em companhia dos malandros e das prostitutas de Salvador, na Bahia. A esposa, Otacília, não resistiu ao drama familiar e morreu. A filha Wanda e seu marido Leonardo passaram a suportar a existência daquele parente incômodo. Certa ocasião, o dono do botequim, frequentado por ele, querendo pregar-lhe uma peça ao invés da cachaça de sempre, encheu um copo com água e ofereceu a ele. Joaquim entornou o líquido e, ao perceber a enganação, lançou o berro que fez surgir seu apelido, Quincas Berro d'Água. Joaquim morreu aos 60 anos de idade. Ao saber, Wanda passou a tomar providências para o velório e o enterro do pai. A única coisa que ela não conseguiu arranjar ao seu modo foi o sorriso que o morto estampava no rosto, que nem sequer os funcionários da funerária conseguiram eliminar. O velório foi realizado no mesmo cômodo minúsculo que tinha servido de moradia a Quincas nos últimos anos. Desse modo, a família mantinha distância desse parente incômodo. Wanda permaneceu ao lado do corpo do pai durante boa parte da noite em que transcorreu o velório. O sorriso no rosto do morto parecia retomar as ofensas dirigidas à família quando de sua partida de casa. A notícia da morte de Quincas chegou aos seus ouvidos de seus companheiros de boemia, Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e Pé de Vento. Sabedores do desejo do amigo de ter no mar seu último momento, dirigiram-se ao local do velório dispostos a fazer cumprir essa vontade. Cansados, os parentes acabaram por se recolher, deixando o defunto sob a guarda dos amigos. A vigilância foi regada a muita cachaça e, em certa altura da noite, resolveram levar o amigo para um passeio. Retiraram o morto do caixão e se foram. Passaram pelos lugares frequentados por Quincas em vida e terminaram a noite no barco de Mestre Manuel. Decidiram então cumprir a vontade do morto, oferecendo-lhe uma festa em alto mar. Repentinamente despencou um terrível temporal. O mar revolto lançava a embarcação de um lado para o outro. Em um desses balanços, Quincas acabou caindo na água. Desse modo, teve sua segunda morte e o cumprimento de sua vontade. Segundo a lenda, antes de se lançar ao mar, ele teria pronunciado os seguintes versos: Me enterro como entender, na hora que resolver. Podem guardar seu caixão, para melhor ocasião. Não vou deixar me prender em cova rasa no chão. O contexto. Sobre o autor, Jorge Amado é o representante baiano do chamado neorrealismo nordestino, tendência dominante na literatura brasileira nos anos 30. Além disso, alinha-se ao realismo socialista, vertente que registrava o real a partir de uma perspectiva ideologicamente comprometida com o marxismo. Em 58, com a publicação de uma de suas obras mais famosas, Gabriela, Cravo e Canela, imprimiu um novo rumo à sua carreira, que passou a explorar mais fortemente a sensualidade e o humor. Desse filão faz parte a novela A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Importância do livro. Por vezes, o esforço dos escritores da geração de 30 em retratar a realidade de maneira crítica acabava por restringir o espaço da fantasia e da imaginação sem abrir mão da perspectiva sociológica. Jorge Amado reservou espaço para o absurdo em algumas de suas narrativas. É o que ocorre em A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Como um bom contador de histórias, o narrador desenvolve o seu enredo, surpreende
preocupando-se menos em ser verdadeiro e mais em ser verossímil. Contexto histórico. A década de 50 é a época, né, de desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, período de particular efervescência cultural, o otimismo dominante na vida social e a política brasileira depois do término da ditadura de Vargas em 45. Talvez tenha contribuído para a criação do clima fantástico e cômico da narrativa de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Análise. É possível inserir a morte e a morte de Quincas Berro d'Água na tradição da sátira menipéia, caracterizada pelo contato entre o mundo dos mortos e dos vivos. De fato, essas duas dimensões dividem aqui o espaço por si só místico da cidade de Salvador. Tudo na narrativa é concebido sob o estigma do duplo, a começar pelo próprio protagonista, que merece duas formas de tratamento distintas. Joaquim Soares da Cunha, funcionário público exemplar e pai de família respeitável, entrega-se à vida boêmia e passa a ser chamado de Quincas Berro d'Água. Duas faces da sociedade são representadas. De um lado, o universo da ordem estabelecida, com o devido enquadramento dos indivíduos em instituições sociais respeitáveis como a família, o casamento e o trabalho. Esse universo mata Quincas duas vezes. A primeira, quando a filha Wanda cria para os filhos uma versão imaginosa para explicar o afastamento familiar do pai boêmio, e a segunda, quando, na tentativa de dar solenidade ao seu velório, veste-o de forma condizente com a imagem respeitável que tentavam imprimir a ele. Com isso, mata-se o boêmio e tenta impor o universo da ordem. No entanto, a desordem levanta Quincas até do túmulo. De outro lado, o universo da desordem, a que Quincas se entrega ao rejeitar a lógica perversa que o envolvia, segundo a qual o casamento, a família e o trabalho deveriam ser sustentados, mesmo que conduzissem à infelicidade. Quincas recusa essa lógica até o fim e mesmo além do fim. O sorriso escancarado que exibe em seu caixão faz lembrar o preceito latino que diz «Ridendo castigat mores», isto é, rindo ele faz a crítica das normas sociais, e ao fazê-la mostra que, de certa forma, estas estão mais caquéticas do que ele. A narrativa de Jorge Amado está incluída em um volume chamado Os Velhos Marinheiros. Nada mais apropriado, isto era justamente o que Quincas desejava ser. Se não o conseguiu em vida, afogado nas convenções, alcançou na morte, navegando livre no mar. Este foi um resumo do livro de Jorge Amado, Quincas Berro d'Água, ou A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe e boa sorte nos vestibulares. Obrigado.